Título: O Poeta Diabólico. Parte 1. A origem de G. Vine. Em uma pequena e esquecida cidade ao norte de Otauville, muitos anos atrás, nasceu um menino chamado Gabriel Vine. Desde tenra idade, Gabriel mostrou um talento excepcional para a poesia, escrevendo versos que deixavam seus professores e familiares perplexos. No entanto, sua vida estava marcada pela tragédia e pela escuridão. Os pais de Gabriel morreram em um misterioso incêndio quando ele tinha apenas 10 anos. Sem ninguém para cuidar dele, foi enviado a um orfanato sombrio, onde seu talento foi ignorado e seu espírito criativo reprimido. Foi durante esses anos de solidão e sofrimento que Gabriel descobriu uma antiga e empoeirada biblioteca no orfanato. Nessa biblioteca, Gabriel encontrou um livro antigo e proibido, cheio de feitiços e rituais obscuros. Fascinado e desesperado por encontrar um propósito em sua vida, começou a estudar o livro em segredo. À medida que mergulhava em suas páginas, Gabriel aprendia sobre antigos rituais que prometiam poder e reconhecimento em troca de um preço terrível. Aos 16 anos, Gabriel realizou um ritual sombrio numa noite de lua cheia. Ele invocou um demônio poderoso, oferecendo-lhe sua alma em troca de talento literário sem igual e a capacidade de influenciar as emoções das pessoas com suas palavras. O demônio aceitou o acordo e, a partir desse momento, Gabriel Vine deixou de ser um simples poeta para se tornar G. Vine, o poeta diabólico. Parte 2. A chegada a Otauville. Com seu novo poder, G. Vine começou a escrever poemas que não apenas fascinavam seus leitores, mas também semeavam neles a semente do desespero e do caos. Viajou de cidade em cidade, deixando para trás um rastro de mentes perturbadas e vidas destroçadas. Sua fama cresceu, assim como o medo que ele inspirava. A chegada de G. Vine a Otauville não foi por acaso. O poeta diabólico buscava uma nova audiência, almas frescas para corromper. E assim, com um sorriso enigmático e seus olhos escuros, G. Vine se apresentou na pacata cidade, pronto para desencadear sua maldição mais uma vez. Na pequena cidade de Otauville, as pessoas estavam animadas com a chegada de um novo poeta à cena literária local. Todos os jornais falavam de seus escritos escuros e tenebrosos, que pareciam ter sido escritos por alguém com um profundo conhecimento do lado sombrio da humanidade. Seu nome era G. Vine e ele fora convidado para dar uma palestra na biblioteca da cidade sobre seus escritos. Durante a palestra, G. Vine começou a ler alguns de seus poemas mais sombrios. À medida que avançava, a atmosfera ficava cada vez mais tensa. Os presentes começaram a se sentir desconfortáveis e alguns até começaram a sentir tonturas. De repente, G. parou abruptamente e encarou a multidão com seus olhos escuros e penetrantes. Ele disse que havia escrito um novo poema que nunca fora compartilhado antes e que estava disposto a lê-lo para a audiência. À medida que G. Vine começou a ler seu poema, a sala se encheu de uma escuridão opressiva e os presentes começaram a se sentir cada vez mais doentes. Alguns começaram a chorar ou gritar, enquanto outros simplesmente desmaiaram. Quando G. terminou de ler seu poema, houve um silêncio sepulcral na sala. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Parecia que estavam paralisados pelo medo. Parte 3. A maldição do poeta diabólico. Logo, os presentes começaram a perceber que haviam sido amaldiçoados pelo poema do poeta diabólico. Eles não estavam sozinhos. A maldição parecia se espalhar por toda a cidade, afetando cada pessoa que havia ouvido a poesia de G. Vine. As pessoas começaram a perder o controle de suas emoções e seus atos se tornaram cada vez mais erráticos e perigosos. Finalmente, alguém descobriu que o poema foi escrito pelo próprio diabo e que G. Vine era seu representante na Terra. Os residentes de Otauville se uniram para desvendar o mistério por trás do poeta diabólico e acabar com a maldição que havia caído sobre sua cidade. No entanto, a pergunta permaneceu: eles poderiam algum dia se libertar da influência do poema? Os residentes de Otauville, liderados pelo bibliotecário da cidade, formaram um grupo de pesquisa para descobrir mais sobre G. Vine e a origem de seu poema diabólico. Eles descobriram que G. Vine havia estado viajando por todo o país, dando palestras em diferentes cidades e espalhando sua poesia escura e tenebrosa. Eles também descobriram que muitas das pessoas que haviam sido expostas ao seu trabalho haviam sofrido os mesmos efeitos que os cidadãos de Otauville. Parte 4. A batalha contra o poeta diabólico. Com a ajuda de um especialista no oculto,
o grupo de pesquisa aprendeu que Vine não era um poeta normal, mas sim um ser sobrenatural que havia sido enviado à Terra para semear o caos e a destruição. Eles descobriram que seu poema diabólico era na verdade um feitiço poderoso que poderia manipular a mente das pessoas e fazê-las enlouquecer. O grupo decidiu que a única forma de deter Vine e acabar com a maldição era destruir o poema. Com a ajuda de um exorcista local, eles partiram para a biblioteca para encontrar a cópia do poema. Assim que a encontraram, realizaram um ritual para destruí-la e libertar a cidade da maldição. No entanto, a destruição do poema não foi suficiente para deter Vine. O poeta diabólico apareceu na biblioteca, furioso pela destruição de sua obra-prima. Com uma risada sinistra, Vine revelou que tinha mais feitiços poderosos em sua manga e que não descansaria até espalhar caos suficiente na cidade. O grupo de pesquisa lutou corajosamente contra ele, mas foi em vão. Vine era poderoso demais e conseguiu escapar. Parte 5. A busca pela origem. Desde então, os cidadãos de Otauville nunca mais foram os mesmos. Embora a maldição do poema diabólico tenha sido removida, a cidade sempre seria marcada pela presença de Vine. Os moradores sempre temeriam que ele retornasse e alguns até afirmavam tê-lo visto em seus pesadelos. No entanto, a cidade seguiu em frente, sabendo que havia sobrevivido a um encontro com o sobrenatural e nunca esqueceria a lição que Vine lhes ensinou, que neste mundo, o mal pode se apresentar de várias formas, até mesmo na poesia mais bela. Os moradores decidiram investigar mais a fundo para encontrar o poeta diabólico e erradicar completamente a maldição. A investigação os levou por becos escuros e passagens sombrias. Alguns estavam convencidos de que Vine era o culpado, enquanto outros acreditavam que ele era apenas uma vítima das forças obscuras por trás do poema amaldiçoado. Parte 6. A confrontação final. Finalmente, encontraram Vine em sua pequena cabana nos arredores da cidade. Ele os recebeu com um sorriso enigmático e ofereceu-lhes uma xícara de chá. Os moradores aceitaram cortesmente, mas rapidamente perceberam que algo estava errado. O quarto parecia mais frio do que o normal, e as sombras pareciam se mover nas paredes. De repente, Vine começou a rir maniacamente e os moradores perceberam que haviam caído em uma armadilha. O quarto se encheu de fumaça e os moradores começaram a se sentir tontos. Vine desapareceu na escuridão, deixando os moradores presos em sua cabana amaldiçoada. Horas se passaram e os moradores começaram a sentir sua sanidade se esvair. Eles ouviram vozes em suas cabeças e viram visões assustadoras. Alguns começaram a ver seus entes queridos mortos, enquanto outros viram criaturas deformadas e monstruosas. Finalmente, os moradores conseguiram escapar da cabana amaldiçoada e voltaram à cidade, mas nunca mais foram os mesmos. A maldição do poema do poeta diabólico deixará uma marca indelével em suas mentes e almas. A partir desse dia, a cidade de Otauville se tornou um lugar onde as sombras espreitavam e os demônios espreitavam em cada esquina. Parte 7. A última batalha. Depois de dias de investigações e discussões, os moradores de Otauville descobriram que Vine havia deixado sua cabana e se mudado para um lugar desconhecido. Decidiram enfrentá-lo mais uma vez e por fim a maldição que havia caído sobre sua cidade. Armaram-se com armas sagradas e se prepararam para a última batalha contra o poeta diabólico. A batalha final ocorreu em uma caverna escura e sinistra, onde Vine havia estabelecido seu novo refúgio. Os moradores lutaram corajosamente contra as forças obscuras que Vine havia convocado para se proteger, mas no final conseguiram derrotá-lo e destruir seu refúgio. Com a destruição de Vine, a maldição finalmente foi levantada e a cidade de Otauville voltou ao normal. No entanto, os moradores sempre lembrarão a lição que aprenderam com Vine, que o mal pode assumir muitas formas e que sempre devem estar vigilantes e preparados para enfrentá-lo.